Olá pessoal, tudo bem? Mais uma dica aí para vocês e hoje a gente vai falar sobre multivitamínicos ou multivitamínicos e minerais. Esse suplemento, bem, o próprio nome já diz, multivitamínico ou polivitamínico, como alguns conhecem, né? Bem, seria vitaminas de A a Z, né? Vamos resumir assim para ficar mais fácil, e sais minerais, né? Zinco, magnésio, potássio, sódio, ferro. Alguns nutricionistas, inclusive, falam que não há necessidade de tomar multivitamínico e minerais se você faz uma dieta ou uma alimentação bem balanceada. Bem, eu vou falar aqui a minha opinião, tá? Até mesmo como atleta, eu aconselho, né, os meus alunos a tomarem um multivitamínico. E eu até passo que seria um dos principais, talvez, suplementos de uma dieta ou de uma alimentação. Por quê? Do meu ponto de vista, por exemplo, para a gente realmente saber se a gente tem necessidade ou se a gente tem alguma deficiência de alguma vitamina, teríamos que fazer um exame médico mais detalhado, ou até mesmo um exame de sangue, por exemplo, para ver se falta algum tipo de vitamina ou algum tipo de mineral. Se falta ferro, né? Se falta zinco, se falta vitamina C, vitamina A, etc. Né? Então, só com um exame mais detalhado. Aí sim, poderíamos colocar um multivitamínico para completar esse déficit ou essa carência. Por exemplo, no exame detecta que falta um mineral, zinco, né, por exemplo. Então aí a gente suplementa isoladamente com zinco. Os outros minerais não há necessidade. Então aí ficaria uma coisa mais específica, né? Mas como assim, como nem todo mundo tem acesso ou condições de fazer exames médicos, exames de sangue periódicos, então eu acho mais prático, eu vejo por um lado prático, por exemplo, a gente suplementar com multivitamínico e minerais. Mesmo que a gente não saiba se a gente está em déficit ou em carência de alguma vitamina ou de algum mineral. E um outro detalhe que eu observo que me levou a refletir é o seguinte: a gente não sabe, por exemplo, como os legumes, como as hortaliças foram plantadas, de que forma, como a terra onde foi plantada, se foi realmente uma terra rica, se ela foi adubada ou se é um solo, uma terra já desgastada de várias plantações. Tudo isso influencia para que esses alimentos tenham cada vez menos vitaminas e menos minerais. Um outro detalhe que na vida que a gente leva hoje, que é bem corrida, geralmente a gente compra alguns produtos congelados, por exemplo, até mesmo legumes, verduras congelados. Nesse processo também se perde vitaminas e sais minerais. Um outro processo, o processo mesmo de preparo desses alimentos, né, na fervura, né, ou até mesmo no aquecimento, no micro-ondas e etc., também se perde vitaminas e sais minerais desses alimentos. Então, será que esses alimentos eles estão realmente ricos em vitaminas e sais minerais? Vendo por esse lado, eu acho viável, prático a gente suplementar com multivitamínicos e minerais, né? E a performance? Será que a gente tomar esse suplemento vai dar uma grande diferença na nossa performance para quem é esportista, por exemplo? Eu creio que sim. Não de uma forma assim, nossa, realmente me deu mais força, alguma coisa desse tipo. Não. Um esportista, né, ou uma pessoa que faz academia com mais intensidade, ele tem um gasto maior de vitaminas e sais minerais. Então, vendo por esse lado, eu creio que ele não conseguirá se alimentar de macros, né, o suficiente para repor essas vitaminas e sais minerais. Lembrando que muitas vezes esses alimentos já estão com poucos minerais e poucas vitaminas. Eu creio que suplementar
com multivitamínico e minerais irá dar uma diferença na performance, sim. De pessoa para pessoa, provavelmente isso vai variar, principalmente se a pessoa está em déficit e ela não sabe de alguma vitamina. E assim que ela suplementa, talvez ela sinta uma diferença. As pessoas que não têm nenhum problema, nenhum déficit ou nenhuma carência de vitaminas e sais minerais, talvez não sinta tanto, né, essa mudança. Bem, então esse multivitamínico, esse suplemento, ele vem como uma tecnologia apenas. Uma tecnologia onde numa cápsula ou num tablete, né, ou em forma líquida, você consegue suprir, né, colocar para dentro, se nutrir com todas as vitaminas e todos os minerais. Lembrando que cada marca ou cada suplemento tem uma quantidade, né, de vitaminas e sais minerais. Geralmente, os suplementos nacionais, tanto no Brasil ou até aqui mesmo no Japão, esses multivitamínicos e minerais, eles têm uma quantidade menor de vitaminas e minerais. Diferente dos suplementos dos Estados Unidos, onde existe uma quantidade maior de vitamina A, B, C, etc., né? Lá nos Estados Unidos, as regras ou a lei, né, de suplementação é diferente do Brasil, né, no caso da Anvisa, ou diferente aqui do Japão, do Hokenjo, por exemplo. Esses multivitamínicos nacionais lá do Brasil, aqui do Japão, são menores. Talvez até a necessidade de dobrar um pouco a quantidade. Ao invés de tomar uma cápsula, um comprimido, um tablete que vem escrito no rótulo, você tomar 2 por dia, né? Isso irá, de uma certa forma, garantir que você realmente está suprido de todos os minerais e de todas as vitaminas. Principalmente se você for um atleta ou se você treina com grande intensidade na academia. Deve levar em conta, por exemplo, mas eu fiz o exame médico e não deu nenhuma carência de vitaminas e minerais, por exemplo. A gente não pode esquecer que dentro de um exame médico existe um parâmetro, né? De tantos nanogramas até tantos nanogramas por decilitro, você está dentro da média e tudo bem, né? Então, vamos lá, vamos pegar só a testosterona, por exemplo. De 200, no Brasil acho que é de 200 a 800, aqui no Japão é de 200 a 1000, né, nanogramas por decilitro. Se você se encaixar dentro desse parâmetro, não tem problema, tá tudo bem com a sua saúde, tá dentro do parâmetro. Mas vamos supor o seguinte, de 200 a 1000, igual aqui no Japão, e o seu exame médico deu 250. Levando isso para um lado de vitaminas ou minerais, zinco é de 60 microgramas a 115 microgramas. Se você tiver 70 microgramas por decilitro, você está dentro do parâmetro de zinco. Então não estou em déficit. Mas e se você suplementar, né, com zinco, né, por exemplo, no caso desse mineral, e você chegar até 100 microgramas por decilitro, será que isso não vai potencializar alguma coisa no seu dia a dia, no seu treinamento? É isso que me levou a pensar que a suplementação com multivitamínicos e minerais é muito válida. Estava falando com relação a hormônio, testosterona, de 200 a 1000. Você está com 300. Será que se você batesse 700 nanogramas por decilitro, não ia melhorar alguma coisa no seu dia a dia, na sua performance? Lembrando que a testosterona mexe muito com o nosso corpo, com a nossa disposição, com ganho de massa muscular, com libido, com disposição e etc. Será que não melhoraria? Por que não suplementar para que isso melhore? Mesmo que você não tenha feito, não tenha condições de fazer um exame médico completo. Mesmo porque vitaminas e sais minerais, a maioria deles, né, em excesso o corpo elimina. Mas aí é melhor errar para mais, né? Pelo menos você fica garantido toda a parte funcional, toda a parte fisiológica e metabólica do seu corpo com essas vitaminas e com esses minerais. Um outro detalhe, o pessoal sempre tem dúvida,
multivitamínico engorda, né? A gente lembra até, acho que para alguns, antigamente nossos pais, nossos avós faziam muita vitamina, né? E a vitamina era leite com abacate, com algum tipo de cereal, batido tudo junto, ou com várias frutas, né? E a gente tem a ideia dessa vitamina, né? A suplementação de multivitamínicos nada mais é do que cápsulas e comprimidos compactados, né? Que não tem caloria nenhuma, não tem caloria, não tem gordura, né? Então não engorda, tá, gente? Multivitamínico não vai engordar. Então te dá disposição? Depende, né? Se você é uma pessoa que não se alimenta bem e está realmente com algum déficit, com alguma carência de alguma vitamina, provavelmente se você suplementar, né, com multivitamínico e minerais, você deva sentir alguma coisa melhor, uma melhora na disposição. Nada assim como, nossa, né? Multivitamínico e minerais não é estimulante, tá, gente? Né? Então não confunda, né? Mas você pode sentir, se você tiver essa sensibilidade, que você está um pouquinho mais disposto, não fica doente com tanta facilidade, né? Então tem vários benefícios aí, principalmente para quem está em carência de alguma vitamina. Agora, aqueles que conseguem se alimentar bem, fazem refeições bem balanceadas, até mesmo leguminosas, né, e hortaliças frescas de repente, talvez se suplementar com um multivitamínico não sinta nenhuma diferença. Pode ser que metabolicamente alguma coisa melhore, mas não que ele sinta nitidamente, né, uma melhora assim explosiva, por exemplo, que é o que o pessoal às vezes espera, né? Não, o multivitamínico ele só faz essa parte metabólica, fisiológica, essa melhora interna, podemos colocar assim, né, das reações químicas, por exemplo, do nosso corpo. Caso ao contrário, não vai te dar nenhuma disposição, nenhum ganho de energia tremenda. Um outro detalhe de multivitamínicos e minerais, né? Eu como atleta, eu uso bastante, principalmente na fase que eu entro em uma dieta ou em uma alimentação restritiva, onde eu começo a comer bem menos, ingiro muito menos calorias do que eu estou acostumado ou que o meu corpo precisa, aquela fase de cutting que a gente fala, onde a gente começa a secar e definir. Aí, nesses casos, eu acho muito válido você suplementar com um multivitamínico e minerais. Bem, essa é a dica. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, né? E repasse para os seus amigos. Um abraço.